O PSDB avalia lançar Aécio Neves como candidato à presidência, após o desgaste de Flávio Bolsonaro provocado pelas conversas com Daniel Vorcaro sobre financiamento do filme Dark Horse. Essa proposta foi debatida entre lideranças do Solidariedade, do Cidadania e da cúpula do PSDB, que busca uma alternativa de centro para a disputa presidencial. O nome de Aécio ganhou força após a desistência de Ciro Gomes na disputa presidencial e a decisão de Eduardo Leite de permanecer no governo do Rio Grande do Sul. A estratégia seria atrair eleitores insatisfeitos com o governo Lula e também com o nome de Flávio Bolsonaro, apostando em um discurso de centro-direita moderado. Aliados também destacam a experiência de Aécio, lembrando da atuação dele como governador por 2 mandatos, além da candidatura à presidência em 2014. Recebendo agora a rede Jovem Pan, todos conectados com a gente aqui em Os Pingos nos Is, a discussão que acontece entre algumas siglas para que o PSDB lance um candidato. E esse candidato poderia ser Aécio Neves. Deixa eu começar essa com o Luiz Felipe Dávila, que deve ter aberto o jornal hoje, se deparado com essa notícia e deve ter ficado com o olho arregalado. Poxa, Aécio Neves de volta, 12 anos depois, né, Dávila? Aécio talvez tenha protagonizado um momento muito importante da nossa política, né? Ficou por muito pouco de ser o presidente naquela ocasião. Inclusive, houve uma série de questionamentos à época. Mas o que você acha dessa possibilidade? Qual é o cálculo do PSDB? Porque o PSDB hoje não é aquele PSDB, né, Dávila? A dificuldade é enorme, né? Enorme, Canhoto. Aliás, a dificuldade do PSDB nesta eleição é passar a cláusula de barreira. O partido devia focar exclusivamente na eleição para deputado e senador. Afinal de contas, se o partido não passar a cláusula de barreira, não vai a lugar algum. Agora, pegar parte do recurso partidário que poderia fomentar as candidaturas para deputado, para gastar numa eleição presidencial que não faz o menor sentido, onde Aécio vai estar? Na direita, na esquerda, jogar no centro? Não tem espaço nesse Brasil polarizado para essa tal da candidatura do centro. Por isso, é desperdício de dinheiro e falta de estratégia do partido para tentar sobreviver e passar a cláusula de barreira. Pois é, deixa eu passar para o Bruno Musa. Musa, a notícia diz o seguinte, a indicação de que o PSDB iria se aproveitar talvez de uma desconfiança do eleitorado ou dos simpatizantes de Flávio Bolsonaro com essa história do financiamento do filme Dark Horse ou dos contatos de Flávio com Daniel Vorcaro. Vamos ser sinceros, você acha que o eleitorado de Flávio toparia votar em Aécio Neves? Estamos falando do mesmo público? Sinceramente, não. Afinal de contas, a internet ela é implacável. Daqui a pouco começam a circular aqueles áudios que colocou Aécio Neves numa situação minimamente delicada, por assim dizer, de negociatas, conversando com amigos do rei, enfim, tudo aquilo que nós já sabemos, que foi comprovado, que foi mostrado para todo o país, e me parece que uma candidatura dessa não pararia de pé. Consequentemente, aquele público que vota no Flávio Bolsonaro, ou até, eu diria, em qualquer outro aí que está como pré-candidato pelo momento, não teria a menor correlação, ao menos na minha cabeça, com o PSDB e com Aécio Neves. Vejo coisas completamente opostas. Eu diria que talvez quem teria mais aptidão para votar no Aécio Neves é quem defende mais a centro-esquerda e não qualquer coisa de centro-direita ou direita. Pois é, o PSDB nasce de uma divisão, era uma ala do MDB, né? E uma ala mais à esquerda. E aí surge o PSDB, com nomes importantes do PMDB à época. Deixa eu passar para o Roberto Mota, para trazer o seu apontamento, a sua reflexão a respeito de uma possível candidatura de Aécio Neves à presidência da República. O contexto é outro, né? 12 anos se passaram daquela eleição, Aécio passou por maus bocados, né? Inclusive no noticiário, em situações que não o ajudaram, mas eu fico pensando nesse rebranding do PSDB, se ele conseguiria se apresentar como uma novidade. Quando eu li essa notícia
eu me senti em 2014. Era uma época em que a gente acreditava que o PSDB era um partido de direita. Inclusive, um dos candidatos a presidente pelo PSDB, em 2 ocasiões, é o mesmo político que hoje exerce o cargo de vice-presidente do atual governo. E aí a gente fica sem saber se aquela era uma época de inocência ou de ignorância. E o mais incrível é perceber que ainda há políticos que vivem naquela época. Pois é, claro que a gente vai precisar aguardar quais serão as decisões tomadas por esses partidos que discutem a possibilidade de Aécio disputar a presidência da República. Agora, Dávila, nós falávamos aqui sobre nomes, né? Nomes da oposição ou figuras que se colocam como alternativas ao governo que hoje está no poder. Temos, principalmente, os nomes de Flávio Bolsonaro, Romeu Zema, Ronaldo Caiado e Renan Santos. Dá para esperar surpresas do tipo novidades, outsider, acho que há alguns dias surgiu o nome de Joaquim Barbosa. Você espera isso? Uma novidade, um coelho tirado da cartola, alguém que possa bagunçar esse cenário que já está mais ou menos desenhado? Não acredito nisso. Eu acredito que o jogo está feito, vai ganhar um legítimo representante da direita, este que tem capacidade de aglutinar votos. Afinal de contas, um voto de Aécio muitos desses votos podem ir para a esquerda, pode ir para o PT, né? Aliás, como bem lembrou o Mota, hoje o vice-presidente da República, que era do PSDB, está no PT. Então, a chance hoje é de um candidato que consiga aglutinar a direita. E esses candidatos já se apresentaram. São todos os candidatos que estão aí. Renan Santos, o próprio governador Zema, Caiado e Flávio Bolsonaro. São esses os candidatos que, se um sair ou enfraquecer, ou um sobe, o outro desce, os votos vão todos para aquele candidato que estiver no segundo turno contra Lula. Eu não tenho a menor dúvida disso, não tem a menor chance do voto de um desses candidatos da direita escapar para o PT. Vai todo mundo votar no candidato no segundo turno que estiver liderando da direita. Foi exatamente o que aconteceu no Chile. Por isso que a direita ganhou com uma margem folgada no Chile, porque os votos da direita vão permanecer na direita. Parece que esta lógica simples ainda não foi compreendida por alguns candidatos ou pré-candidatos à presidência da República. Pois é. Você, Bruno Musa, 15 segundos, 2 frases. Acredita no surgimento de um outsider? Sei lá, aquela história. Luciano Huck vai sair candidato. Você acredita que isso possa acontecer? 15 segundos. Não acredito. Acredito que possamos ver mudanças dentre o quadro que já está posto desses nomes como pré-candidatos, mas não acredito que teremos nenhum tipo de surpresa de novos nomes. Resultado da enquete do dia, a pergunta que nós publicamos, vamos colocar na tela para as pessoas que nos acompanham pela TV e pelas plataformas digitais. Você defende a limitação do alcance do foro privilegiado? A maior parte das pessoas, 78%, disseram sim, tem muita autoridade com foro privilegiado. Depois, 14% depende, somente em alguns casos, e 9% não. O foro resguarda o servidor, a atuação do servidor público. Mais de 2.700 pessoas votaram no nosso YouTube e também centenas de pessoas no nosso portal. Muito obrigado pela participação, viu? Grande abraço a vocês, um forte abraço aos nossos comentaristas. Eu quero agradecer as várias mensagens de felicitações pelo meu aniversário. Muito obrigado pela gentileza.